para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast, UTI Infame Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @Sancler Bernardes. E juntos, você já sabe, você nos encontra aqui neste local específico de conversa sobre assuntos de fisioterapia na UTI, que é o podcast UTI Informa e Ação. E aqui também a gente abre para fazer um convite a todos para conhecer a nossa comunidade, nossa campanha de apoiadores, que é onde as pessoas que confiam e depositam essa confiança e têm entendido como útil o que a gente vem fazendo aqui, podem colaborar com o podcast para que a gente possa seguir fazendo isso e compartilhando com essas pessoas uma troca de materiais que usamos para preparar os episódios, mas também de outras coisas a mais, aulas, livros, e o negócio está crescendo, né, Débora? Está ficando cada vez mais interessante ser um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Então fica o convite para todo mundo aí. Falando em palavras claras, se você acompanha a gente sempre, se você gosta do que a gente faz, acha que ele tem um impacto positivo, vem ajudar, né? Vem pro Apoia-se. E assim, gente, pode ser valores muito expressivos, como valores menores, não tem problema nenhum, né? O importante é estarem com a gente e também ter esse benefício de receber o material, né? Então, se você ouve a gente com frequência, pense sobre isso. Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai para mais um episódio, falar um pouco fora do óbvio, não necessariamente fora do que a gente faz, mas fora do óbvio do que se é falado, né? Que essa é uma das propostas aqui do nosso podcast. E aí o episódio de hoje, Débora, eu não sei, em primeiro lugar começou a vir uma música na minha cabeça, sabe? Sobre o que a gente vai falar. E eu fiquei pensando no Gilberto Gil, dizendo que anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então, assim, andar com a fé. Mas aí depois eu pensei muito, e eu acho que essa não é a melhor música para o nosso episódio de hoje. Eu acho que a melhor música para o nosso episódio de hoje diz: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. E por que isso tem a ver com o nosso episódio de hoje? Hoje a gente vai falar sobre marcha na UTI. E marcha na UTI é aquela história, braços dados ou não, eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Quando é que a gente vai caminhando, quando é que a gente vai de braços dados, quando é que não vai, o que é importante a gente desenvolver de marcha para esses pacientes, se é que esse é um dos grandes objetivos ou metas terapêuticas que a gente tem. E aí, como é que anda o dia a dia, Débora? Caminhando e cantando braços dados ou não? Deixa eu falar, já que você falou das músicas, vou aproveitar aqui para puxar uns ganchos, né? Na do Gilberto Gil, sabe? Quando ele fala, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, na verdade é andar com físio ou andar sem físio? E aí, né? O físio tem que ir junto, o fisioterapeuta não tem que ir junto, né? E o outro ponto da música é que a fé não costuma falhar. E, na verdade, o andar não costuma falhar, né? Porque se a gente for buscar na literatura, a gente tem boas evidências de que os pacientes que saem andando da UTI são pacientes que têm melhores desfechos depois, né? Então, o andar não costuma falhar. São pacientes que costumam ter um melhor desfecho em relação para onde eles vão no momento da alta. Então, são pacientes que normalmente vão para casa, ao invés de ser institucionalizado ou de ir para algum centro Reinternarem. de reabilitação. São pacientes que têm menos chance de reinternarem, né? São pacientes, obviamente, né? Eu leio isso em alguns artigos e falo, gente, mas isso é tão óbvio, mas o óbvio também precisa ser comprovado cientificamente, né? Mas são pacientes que têm melhor desenvoltura, né? Maior retorno para as atividades de vida diária de forma independente, né? Mais independentes, né? Exatamente. Então, assim, E outras favorece coisas, desfecho. menor tempo de internação. Aí vai falar, não, eles deambularam porque eles tiveram menor tempo. Não, a gente já sabe que o alcance dessas etapas funcionais tem feito com que os pacientes fiquem menos internados e que eles tenham menos as complicações hospitalares também. Então, traz aí que esse negócio do andar não costuma falhar mesmo, né? Exatamente. Então, assim, ao que parece, realmente tem um desfecho, você ter o desfecho, né? Andar ali e você sair da UTI andando é um desfecho super favorável para os nossos pacientes, né?
Tanto que, prolongando a conversa aqui, depois eu volto a falar da música, até pouco tempo atrás, a gente não tinha isso como uma métrica, né, Sancler, ou como um indicador. E agora eu acho Exato. que talvez a gente possa dizer que hospitais que não têm isso como um indicador estão um pouco para trás aí, né, do que a gente está vivendo, né? Exatamente. E eu acho até interessante quando a gente volta na história, né, de protocolos de mobilização. Se a gente voltar lá em 2008, o protocolo do Morris, ele encerrava antes do paciente andar. O protocolo tinha 4 níveis e hoje todos os protocolos têm 5 níveis, porque foi acrescentado um nível que é a deambulação. Lá para o Morris, quando o paciente ficava em pé, teoricamente era o momento dele ter alta para a enfermaria, né? Casava com as condições clínicas para isso. E hoje não, a gente sabe que buscar essa deambulação dentro da UTI é algo que tem que ser metaterapêutica e, como você disse, é muito interessante que seja indicador, né? A gente, por exemplo, aqui no Hospital Universitário em Natal, é um dos indicadores que a gente mensura e é o grupo que eu coordeno, que a gente fica responsável por fazer a mensuração desses indicadores, é a taxa de deambulação de pacientes na alta. E aí é tão legal isso, Débora, você está falando que não necessariamente a gente fazia antes. A gente perguntava, e aí, como é? E aí a resposta sempre foi, não, a gente anda com muita gente e tal, é interessante, a gente faz isso. E a gente passou a mensurar, a gente saiu de menos de 50% para quase 70% dos pacientes da gente conseguem deambular hoje antes de irem de alta da UTI. Então, é um marco que a gente tem de alcance funcional dentro da assistência fisioterapêutica para garantir todos esses benefícios que você disse, independência, menos readmissão, menos custo hospitalar depois, menos consultas, melhores condições laborais, sociais, menos tempo de internação e etc. Então, eu também acredito que essa é uma realidade hoje. A gente evoluiu para entender que todo mundo que previamente deambulava na UTI deve ter como meta terapêutica a reconquista da deambulação, é óbvio que quando for possível, então o deambular não costuma falhar, mas pode ser que a perna costume falhar dentro dos momentos de fraqueza. Eu acho que é outra coisa importante, né, que você já falou, andar com físio ou não andar com físio, qual o momento ideal de andar e etc. Mas eu acho que já é uma realidade para muitos serviços, e talvez o que não seja tão realidade assim, Débora, ainda é uma barreira, é a deambulação desses pacientes mais difíceis, os pacientes em ventilação mecânica, os pacientes em hemodiálise, os pacientes em cirurgias complexas, os pacientes com drogas vasoativas. Talvez esta não seja a realidade tão comum quanto a gente gostaria, né? Mas acho que tem alguns pontos, né? Então, eu acho que esses pacientes mais, entre aspas, né, mais complicados, mais difíceis, eu acho que realmente a gente ainda acaba deixando, né? Tipo, ele anda depois, né? Barreiras, Enfim, né? Eles entram na estatística das como... barreiras que impedem da gente fazer, né? Exatamente. Mas o que eu ia falar, que a gente podia colocar aqui, ou levar aqui como uma primícia de que a gente está conduzindo esse episódio falando de marcha, dentro do... Pelo menos agora no começo, né? Depois se a gente quiser falar outros pontos, mas dentro de um contexto de pacientes que têm prognóstico para marcha, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é você entender se o seu paciente tem prognóstico para marcha, né? E aí, tá bom, a gente entendeu, o nosso paciente tem prognóstico para marcha. Aí, eu acho que começa, assim, algumas questões que a gente pode discutir aqui, né? Então, uma delas, e aí eu queria trazer ela aqui, Sancler, é que eu acho que a gente entrou num momento em que rolou uma discussão muito grande de, o físio só anda, né? Então, como você mesmo disse, tirando essa população mais complicada, com mais dispositivos, enfim, acabou que rolou um negócio de que a gente andava com todo mundo, né? E só andava, né? Eu acho que, eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho que, como tudo, a gente acaba caindo em extremos antes de achar o equilíbrio, sabe? Então, acho que a gente, né, há um bom tempo atrás, os pacientes não andavam na UTI, como você bem disse, né? Os protocolos nem chegavam nisso. Aí, de repente, a gente entendeu que a gente podia andar com os pacientes na UTI. E aí rolou um movimento de andar com todo mundo, né? De qualquer jeito, né? Para qualquer coisa.
E aí acho que desbalanceou para ir para um lugar onde acabou tendo ali um movimento de tipo, ah, só andou, né? Só andou, só anda, não fez mais nada. E aí eu acho que esses extremos são muito ruins, né? Eu acho que não dá pra gente não andar com ninguém. A gente tem que tomar cuidado para não chegar ao ponto de banalizar, para assim, a gente também cair numa, numa fala de, ai, então o fisio não está lá para andar com o paciente, o fisioterapeuta não está lá para andar com o paciente, então a gente tem que achar outra pessoa para andar, entendeu? Que também não é verdade, né? Então esse caminho do meio, eu acho que é onde a gente precisa estar, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que é o conceito de reabilitação e imobilização, né? A gente recebeu aqui a Michelle Cole e a Brownie Connery, né, no episódio, e a gente conversou com elas, e elas têm num artigo um negócio que é muito bacana, que fala assim, o que diferencia uma coisa da outra? Que a reabilitação tem uma meta terapêutica a ser alcançada, e a mobilização não necessariamente. Então, eu concordo plenamente com você, eu acho que a gente é muito extremista, e tem muito fisioterapeuta que está somente caminhando com os pacientes, e isso tem sido subdosagens e subtreinamento, subterapêutico para muitos, do mesmo jeito que tem caminhado com pessoas que não necessariamente se beneficiam ou que a caminhada em si não é terapêutica. Então, quando a gente pensa na caminhada, ela é uma ferramenta, né, dentro do nosso trabalho de reabilitação. Eu acho que para que a gente não vá para esses extremos, eu preciso entender o que é que eu estou devolvendo para o meu paciente e o que é que ele tem de lacuna para alcançar isso. Então, pode ser que para algumas pessoas, o simples ato de você levantar da cama e caminhar, sei lá, 50, 100 metros numa velocidade razoável, traga ela para um nível de mobilidade e deambulação que é o suficiente para ela. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Tem pacientes que têm um potencial de recuperação funcional muito grande e que talvez depois de uma, duas sessões onde o fisioterapeuta esteja caminhando com essa pessoa, ele não precise mais de um gerenciamento da marcha para reabilitar. Que ele poderia fazer isso de maneira livre ou acompanhado de outro profissional, de familiar, sei lá como. Mas tem pacientes que a gente precisa seguir acompanhando esses pacientes durante muito tempo durante a marcha. E aí eu acho que para não viver no extremismo, é um ponto importante da gente discutir aqui, é o que fazer nesse treino de marcha. Será que as pessoas estão fazendo um treino de marcha voltado para o que o paciente demanda, ou elas estão fazendo uma caminhada, um passeio? Igual aqueles caras que andam, ou aquelas mulheres que andam carregando cachorro, caminhador de cachorro, né? A gente não está ali só para levantar e caminhar, a gente está ali para restabelecer função. E dentro da função, a marcha é uma das coisas que a gente busca e tem que ser uma marcha de qualidade. Então, tem 1000 opções da gente fazer dentro dessa marcha, dessa caminhada. Então, eu acho que hoje, Débora, como você bem colocou, eu acho que muita gente está caminhando com todo mundo, a todo momento, a qualquer custo, arrastando alguns e acompanhando pessoas que têm níveis funcionais que nem caminhar naquele momento não precisaria. Eu acho que a gente foi para o extremo. E no meio, algumas pessoas que realmente precisam, eu acho que ainda falta, aí falta tanto literatura, falta formação, falta discussão de como o fisioterapeuta de UTI ele pode usar a marcha como uma estratégia terapêutica. Também, eu só ia acrescentar que eu acho que tem muita gente só caminhando e tem um pessoal que se revoltou com essa coisa de todo mundo só caminha e que resolveu abandonar também, Não né? caminhar. E não caminhado, tipo, tá revoltado e não vou caminhar porque não é função do físio, né? E aí eu acho que é isso que você falou. Eu acho que um dos pontos chaves, então, quando acho que a gente tem algumas questões, né? Então, caminha com físio, com fisioterapeuta ou caminha sem o fisioterapeuta, né? O que eu faço, né, durante esse andar, né? Para que é esse andar? Né? Porque também o para que é vai levar a eu pensar o que eu vou fazer durante esse andar, né? E andar a qualquer custo, né? E esse andar a qualquer custo tem um preço também, né? Então, por exemplo, quando eu penso, não, tem que andar de qualquer jeito, e o paciente não tem estrutura e função, né, mínima para fazer essa atividade, eu ponho o paciente em risco, né? Eu me desgasto, Envolve um né? monte de Porque gente. aí eu fico com a coluna ruim, né? Doendo, e eu não alcanço lugar nenhum, né? Então, eu acho que são coisas. Assim, se você me perguntasse, a sensação que eu tenho é que a gente, como, né, fisioterapeuta de UTI, talvez a gente explore pouco
tudo que está envolvido na marcha, né? Você falou, né, tanto dos potenciais terapêuticos como as outras nuances, né? Eu fico pensando, né, se a gente pegar uma amostra aí de 200 fisioterapeutas de UTI e a gente perguntar quais são as fases da marcha, quantos, né, conseguem responder com clareza quais são as fases da marcha, né? Como que eu trabalho cada uma dessas fases da marcha, né? Então, que são né, detalhes, mas que vão fazer a diferença ali para tanto para o desfecho quanto para essas questões de, né? Se eu sei as fases da marcha, por exemplo, eu sei que eu não estou só caminhando com o meu paciente, eu sei que eu estou fazendo tal exercício para tal fase, para melhorar tal coisa, né? Então eu acho que a gente explora pouco, né? E assim, marcha, né? O treino de marcha, ele ainda tem outros benefícios, né? Que a gente poderia, né, falar aqui, mas que não é o caso, porque a gente está focando só no fato de voltar a andar, por exemplo, né? Mas ele poderia entrar como intervenções para outras coisas também, né? Mas eu tenho essa impressão, assim, que eu acho que essa conversa, ela poderia ser é, mais madura da nossa parte, né? A partir do momento que a gente voltar para alguns conceitos básicos, né? De marcha e tudo mais. Então, não sei, eu fico pensando, por exemplo, né? Você falou da mobilidade e da reabilitação, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que ele não tem um déficit na marcha, né? Ele vai. É importante que ele ande, né, Sancler? Porque também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De falar assim, ele já consegue andar, então deixa ele para lá, né? Mas é importante que ele se Mas se ele mantenha ficar na cama ativo. 3 dias, talvez daqui a pouco ele já passe a não conseguir ou não com desempenho adequado, né? Exatamente. Então, assim, o paciente, né, eu tenderia a pensar assim, o paciente que já anda e anda bem, né, eu acho que a gente poderia, então, avaliar esse paciente e falar, olha, ele tá ok, não tem nenhuma demanda, nenhum déficit aqui, então, o objetivo para esse paciente é se manter ativo, né? Então, é a marcha ali como processo de mobilidade para se manter ativo, né? E aí a gente poderia deixar esse paciente, por exemplo, andar sozinho, andar com um acompanhante, com a família, né? Andar com outro profissional da UTI, né? É uma opção. Ou até mesmo andar com a gente, se a gente começar a pensar que é uma pessoa independente, mas que toda atividade ela pode ter uma progressão. Então, assim, qual a velocidade que essa pessoa está andando? Às vezes a pessoa não está indo embora por outra questão clínica, mas enquanto ela está ali, ele pode andar livremente no banheiro, andar com outros profissionais, com a família, e com a fisioterapia ele pode trabalhar para ganhar velocidade na marcha, para ganhar cadência, para ganhar força de membros inferiores com resistência, ou até mesmo, quem sabe, para trabalhar isso de forma aeróbia, se for um paciente que tem indicação para isso. Então, ainda assim, a marcha pode ser uma ferramenta a ser utilizada. Agora, dentro desse objetivo terapêutico que é reestabelecer a marcha, não, ele já está andando bem, livre, independente. Então pode ser que ele seja livre para fazer essas outras atividades, inclusive tira de uma demanda maior do fisioterapeuta dentro do plantão como prioridade. Mas eu acho que a gente ainda pode, com esses pacientes, trabalhar com muita orientação, marchas independentes e alguns momentos de marchas guiadas para outras coisas que não necessariamente a gente tem o hábito de fazer. E aí, isso demanda da gente, né, Débora? Você falou de conhecer as fases da marcha e de outras ferramentas para avaliar a qualidade da marcha dos nossos pacientes na UTI, né? Então, tem muita gente que está caminhando com seus pacientes e aí vamos lá. O que a gente pode ver? Esse paciente tem risco de queda para saber se ele tem possibilidade de marcha sozinho ou não? A gente tem testes relativamente simples, como um TUG para você realizar, o espaço é acessível dentro da UTI. Como é que está a velocidade de marcha desse paciente? Será que a gente pode fazer um teste de velocidade de marcha de 4 metros? Então, eu tenho tantas ferramentas que me avaliam a condição de marcha e o diagnóstico dessas ferramentas vão mudar a forma como eu deambulo com esse meu paciente. Porque o que não pode, a gente tem a deambulação bate-papo. E o senhor tá bem? Estou bem. E aí, né? O Flamengo ontem, não sei o que lá, vai e volta. Não sei quanto de distância eu andei. Eu não sei se a velocidade foi boa. Eu não sei se o paciente tem resistência. Eu não sei se ele tem força. A propriocepção dele, eu não sei se está boa. Então, eu acho que quando a gente incorpora avaliações mais precisas sobre marcha e a sua capacidade, a gente tem um arsenal muito grande terapêutico. E até esses pacientes que já são mais independentes, talvez tenham intervenções que a gente possa fazer. Mas eu não sei, eu vejo isso muito distante da terapia intensiva.
né? Eu acho que, não sei se é tão distante, dependendo do tipo de UTI, sabe? Dependendo, né? Porque tem UTI que, às vezes, o paciente tem uma gravidade menor mesmo, né? E aí acaba que esse paciente, ele tá independente para baixa, né? E o que eu tava querendo dizer, assim, é que eu acho que, a partir do momento que o paciente não tem nenhum déficit, então, por exemplo, não, ele anda bem, o ritmo dele é bom, o tamanho do passo é bom, né? A largura do passo é bom. Nessa hora, eu acho que a gente tem que pensar, né, que independente disso, ele precisa se manter ativo. Então, eu preciso oportunizar momentos, maneiras, né, para que ele faça, né, lembra que, eu não sei se foi ano passado, eu fico meio perdida no tempo, que até rolou na internet e foi um burburinho, que aquele apresentador, como que ele chamava, gente? Que fez a Aquele que cirurgia? apresenta... como que ele chamava? Otaviano Que era... Costa. Não, o que era do jornal Hoje, há muito tempo, na Globo, que é do Instagram. Gente, como que ele chama? Esqueci o O nome dele. Evaristo Costa. O Evaristo, é. Você lembra que ele ficou internado num hospital fora do Lembro. E ele Brasil? falou, né, do tempo que ele ficou deitado, como acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano. E depois ele começou a andar e ele começou a filmar o dia a dia dele no hospital. Não sei se você viu essa parte. E aí ele filmava ele saindo do quarto, aí ele passava, ele ia no supermercado, porque tinha um supermercado dentro do hospital. Aí ele ia no supermercado. Aí teve um dia que ele saiu do hospital, foi lá fora, aí ele até falou: tá muito frio. Aí ele voltou. Ou seja, é um paciente que, assim, tá dentro do hospital, e aí a gente pode extrapolar para uma enfermaria, por exemplo, né? E tá bem, né? Ele não tem uma demanda de marcha, mas ele precisa se manter ativo, né? E aí a gente precisa oportunizar isso. E aí entram algumas questões, por exemplo, sei lá, vamos supor, no meu hospital não pode acompanhante, então ele não tem acompanhante para ir, né? No meu hospital toda a equipe é sobrecarregada, então não tem equipe, né? Então, assim, a gente precisa pensar estratégias, né? Então, assim, ele pode ir sozinho? Ele tem um acesso, como é que a gente pode lidar com isso para ele ir sozinho, né? E em último caso, assim, aí eu tendo a pensar que se esse paciente, de forma alguma, a gente conseguiu achar estratégias para ele andar sem ser com a gente, aí eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente de novo. Não precisa ser manhã e tarde, não precisa, de repente, ser todo Exato. dia, mas a gente precisa estar atento. E aí, de repente, Sancler, colocar dentro de outras coisas, né? Então, assim, eu tenho um lugar ali que dá para fazer exercício, então eu ando até lá com o meu paciente, faço o exercício lá. Ou é isso que você falou, eu vou andar e vou incrementar algumas coisas, né? Por mais que ele não tenha um déficit direto, mas que eu possa trabalhar num nível um pouco mais alto com esse paciente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar de olho, acho que são duas populações, né? Aquele paciente que já está bem, que tem uma marcha legal e que a gente não pode negligenciar o fato de que ele precisa se manter ativo, né? E aí pensar se a gente tem como oportunizar isso para esse paciente, né? E o outro paciente que aí é esse que a gente efetivamente acha algum déficit, né? E aí podem ser déficits mais importantes, digamos assim, né? Quanto detalhes de refinamento da marcha, né? E aí, obviamente, aí tem que ser com o fisioterapeuta, né? Então, se você acha algum ponto, né, para reabilitar ali, seja ele um ponto muito inicial, né? Então, o paciente mal troca passos ou um ponto mais de refinamento dessa marcha, ele já troca, mas ele anda muito devagar, né? Ou ele anda com certo Déficit de desequilíbrio e equilíbrio pode trazer um importante. risco. Exatamente. Aí é fisioterapeuta, aí não tem o que fazer, né? Mas o que eu Exato. acho que o problema é que as pessoas elas não avaliam para chegar nesse ponto, né? Então tem muita gente andando de qualquer jeito e que poderia estar que não tá fazendo errado de andar, sabe? Mas está fazendo errado esse refinamento, essa avaliação, essa proposta terapêutica, né? Com certeza. Isso aí, você estava falando, né, de traçar outras estratégias, caso não tenha a possibilidade de ser com alguém. Eu lembro de uma época na UTI que eu fazia um negócio, quando eu tinha vários pacientes que estavam nesse mesmo patamar,
E aí, uma UTI que tinha roupa e tal, eu fazia atendimento em grupo. Então, a gente Excelente. fazia o que era possível, eu tirava esses pacientes, ia para o corredor, 1, 2 fisioterapeutas com 3, 4 pacientes que tinham mais ou menos o mesmo nível funcional. E a gente fazia um momento de caminhada no corredor. E era praticamente uma atividade aeróbica que a gente fazia ali dentro para estimular, para evitar as complicações. E aí, isso pode ser feito uma vez ao dia, sem você ter prejuízo de atendimento desses pacientes. Agora, esse outro lado, eu acho interessante a gente pontuar aqui também, né? Qual é o momento ideal para a gente começar a treinar marcha com os pacientes? Aí vou voltar aos protocolos. Na maioria dos protocolos, é o momento onde o indivíduo consegue sustentar o peso mantendo-se em ortostatismo. Então, a partir desse momento, é a hora de treinar marcha. Aí sim, quanto mais próximo ele está deste momento, mais difícil é para ele sair. Talvez ele precise de 2 profissionais, talvez ele precise de uma sustentação de peso, talvez ele precise de um andador, né? Mas colocou o paciente em pé e ele fica em pé, e eu estou falando isso porque eu sei que às vezes fala, não, agora eu vou fortalecer para ele poder caminhar. Mas eu não sei muito bem como vai ser o caminhar dele. Então, segundo todos os protocolos que a gente tem de mobilização, de reabilitação, sustenta ortostatismo é o momento desse paciente ir. E aí, volta o que você falou, mas faça uma avaliação criteriosa. Qual é o nível de equilíbrio desse paciente? E aí entram possibilidades nessas avaliações da gente determinar o nível de assistência que será necessário. 1 físio, 2 físios, dispositivo de marcha, guindaste, etc. Estabelecendo isso, e aí a gente volta para a prescrição, como a gente faz lá no curso de prescrição que a gente tem disponível aí, né, para quem quiser adquirir ainda, micro e macro. Então, existe um planejamento macro para se devolver a marcha, mas existe o planejamento micro com os níveis de assistência necessários para que a gente possa desenvolver a marcha de uma maneira segura. Né? E dicas práticas, Débora? O que você diz aí de dicas práticas para o dia a dia de quem vai deambular com seus pacientes? Uma dica prática, a gente tem um episódio aqui sobre monitorização, então essa é uma dica importante, quando monitorizar ou não monitorizar. Outra dica prática que eu daria é preparar o terreno antes de você ir para a marcha. Saber a distância que você tem disponível, uma cadeira com segurança e etc. O que mais que você colocaria de dicas práticas para deambulação? Eu gosto muito sempre de pensar se eu não preciso levar uma cadeira junto, sabe? Eu vou dizer que, assim, mesmo quando o paciente está maravilhosamente bem, se eu não levo junto, ela está em algum lugar muito fácil para eu pegar, assim, é muito difícil eu sair com o paciente para andar sem ter, sabe? Porque eu sempre fico pensando que, né, o paciente pode se sentir mal e aí, né, eu vou ficar segurando ele lá enquanto alguém corre pegar uma cadeira, então ela precisa estar ali E quem já passou por isso junto. sabe o quanto é desesperador, né? Exatamente. Eu acho que outra coisa é pensar, e de novo, né, eu volto na mesma história que eu tô repetindo, né, é entender o que que o paciente precisa para treinar a marcha, né, para andar. Então, às vezes, o suplemento de oxigênio vai precisar naquele momento. Ah, mas ele não estava usando antes. Não estava, né? Mas de repente a marcha está vindo, o treino de marcha está vindo como uma atividade um pouco maior para esse paciente e agora ele pode passar a precisar desse oxigênio, da VNI, né? Como tem alguns pacientes que podem se beneficiar. Então, acho que são algumas coisas que a gente pode pensar. E eu acho que fica claro, sabe, Sancler, esses momentos de treino de marcha diferentes, sabe? Então, entender em que momento clínico da reabilitação da marcha seu paciente está. Então, acho que entender esse momento da reabilitação, né? Então, é isso. Esse paciente ele está começando a readquirir a capacidade de andar, né? Então, assim, o que que eu vou trabalhar nesse momento, né? Então, eu vou determinar, e não dá, né? Tem que determinar quais são os déficits, né? Então, por que que ele não está andando, né? Então, quais são os déficits específicos que eu vejo ali, né? Aí, a partir daí, eu vou fazer uma prescrição adequada, né? Então, o que que eu vou trabalhar dentro da marcha, né? Então, eu vou começar ali com a inicialização da marcha, né? Com esse balanço dessa troca do peso, né? Para um lado, para o outro, para frente, para trás, né? O deslocamento só do corpo, agora a retirada do pé do solo, né? Então, esse paciente está muito no início ainda da reabilitação da marcha. E assim, Sancler, às vezes são pacientes que, se eu pegar 2 fisioterapeutas, um de cada lado,
né? É o que você estava falando no começo. Eu É um morto suspendo muito louco. Lembra daquele filme, O minimamente, Morto Muito Louco? Sai arrastando é, assim? Tipo aquilo. minimamente eu suspendo ele e eu vou andando, né? De novo, não é isso, né? Não é essa a proposta. A proposta agora é andar, né? Mas com um propósito. Então, de reabilitar, né? Por exemplo, esse deslocamento anterior, de reabilitar a capacidade dele de tirar o pé do solo, né? E se manter no unipodálico para fazer o passo, né? Então, esse paciente está nesse momento, então eu vou avaliar muito bem, vou determinar os déficits, prescrever a intervenção. Eu tenho claro qual que é a meta que eu quero, né? E aí eu tô ali usando essas ferramentas de reabilitação. E aí esse paciente ele vai melhorando, aí sim eu vou inserindo outras coisas até chegar no que você colocou, que eu vou ver o endurance na marcha, a velocidade na marcha, o equilíbrio dele na marcha, a distância, enfim, que são aquisições de marcha mais complexas, né? Exato. Então, eu acho que o que a gente precisa quando a gente fala em marcha na UTI é refinar, né, essa ideia. E aí pensar, então, eu estou saindo com o meu paciente para andar, e aí, por exemplo, você falou de dica prática, então também depende em que momento ele está, né? Se eu estou, por exemplo, nesse comecinho, é um paciente que eu não vou deambular um pedaço muito grande da UTI, né? São Então, passos ali na beira do leito, geralmente você consegue treinar, né? Aquilo que ele precisa. exatamente. Ou se eu vou pôr ele no corredor, às vezes eu gosto muito de. O que que eu faço? Então, eu pego esse paciente do leito, eu passo ele para a cadeira de rodas, e aí eu levo ele para um lugar, por exemplo, onde eu tenho mais espaço, onde eu tenho, né? Ah, Débora, mas Mais um treino de. apropriado, né, para fazer isso. É, É um treino de marcha mais inicial, por exemplo, né? Eu não levo ele só para o corredor quando eu acho que ele vai andar o corredor inteiro. Às vezes ele vai andar só 4, 5 passos e eu levo ele para o corredor mesmo assim. Por quê? Porque eu tenho mais espaço, né? Porque eu acho que outra coisa, quando a gente fala em marcha, desses pacientes na UTI, que faz muita diferença, é o nosso posicionamento, né? Onde eu estou me posicionando, eu facilito ou eu dificulto, né, o paciente conseguir andar, por exemplo, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava E no andando. leito fica restrita, né? Só os parênteses, no leito você fica restrito porque você está sempre à frente do paciente quando você está ali na beira do leito. Exatamente. E no quarto também, né, Sancler? Porque você fala assim, eu dou 3 passos, aí tem o lixo, aí tem não sei o quê, né? Não Tem outra adianta. cama, tem outra. É. Eu lembro que uma vez a gente saiu para treinar marcha com uma paciente, né, no corredor, e ela tendia sempre a ir em diagonal, assim, sabe? E aí a aluna, tipo, não sei o que eu faço, ela vai indo, vai indo, eu tenho que voltar ela. Aí eu falei, deixa eu assumir para ver. E aí só a maneira que eu troquei a pegada, onde eu tava encostando nela, né, porque ela precisava ainda de um suporte, não era muito, mas só o jeito que eu me posicionei, né? A angulação que eu me posicionei, onde eu coloquei meu braço, ela começou a andar reto, né? E aí a aluna falou, nossa, eu falei, ó, é porque você estava dificultando né, o jeito como você estava segurando, você Jogando ela estava para atendendo tangente. ela. Exatamente. Então, são esses detalhes, eu acho, sabe? Que a gente tem que se atentar para aí sim colocar, né? Estar fazendo a marcha e andando com os pacientes na UTI com um bom propósito, né? Um bom lugar para se chegar, né? Uma outra coisa que eu acho também importante da gente colocar aqui, eu não sei se você percebe isso, é muito difícil para os pacientes, a gente está falando de pacientes adultos que andavam, que eram independentes, eles assumirem que eles estão com algum déficit, principalmente no começo, com as primeiras vezes que a gente tira os pacientes da cama, porque na cabeça desses pacientes eles ainda têm a marcha igual eles tinham antes da internação na UTI. E aí muitos pacientes falam, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e aí sai andando, eu lembrei quando você falou isso, paciente que vai sempre na diagonal, o paciente vai, no primeiro passo ele cruza a perna, e aí ele perde o equilíbrio, aí ele está aqui, ele tem que colocar a mão. Então, também serve que o relato do paciente sobre a condição dele de marcha, ele não é algo que deve ser a base de sustentação para a nossa prescrição. Tem que ser uma avaliação do fisioterapeuta em relação à marcha, sem essa interferência do paciente. Porque na maioria das vezes ele fala, não, está tudo bem. E não está do ponto de vista de cansaço, do ponto de vista de equilíbrio, de propriocepção, de coordenação e de etc. Então, quantas vezes já está tudo bem, não só vou segurar um pouquinho. E aí, se você confiou que era uma pessoa que está andando independente, porque andava antes, não, ele tem que readquirir. O lado bom
é que essa reaquisição, muitas Muito vezes, rápido. como tudo de reabilitação na UTI, é muito rápido. Então, uma pessoa que acordou de 4 dias de sedação e os 2 primeiros dias você fala, meu Deus, a pessoa não consegue andar, daqui a mais 2 dias ela está andando livremente, você está orientando ela a deambular livremente, né? Eu acho que isso também é importante. A conversa tem que ter com o paciente, mas fazer o caminho contrário. Em vez de confiar no paciente no quanto ele pode caminhar, é você dar confiança ao paciente, que você vai avaliar e vai saber qual é o nível de marcha que ele tem no momento e que você vai trabalhar em cima disso para melhorar, né? Explicar que Você é sabe. comum ter desequilíbrio, que é ter tontura, que é ter perda de Nossa, propriocepção, é porque eles explicar o ficam que é mega propriocepção, obviamente. frustrados, né? Depois, tipo, ai, eu Isso achei que é ia ser muito mais frequente. Se fácil, o senhor né? caminha, a senhora caminha, não, então a gente vai caminhar, ai que bom, estava com uma vontade, que tem não sei quantos dias, então vamos lá, vamos. Aí, por exemplo, os alunos que não têm muita experiência, quando a gente lida, aí eles levantam e eles não estão dando certo apoio ao paciente. O paciente vai 1, 2 passos, e se você não estiver por perto, é uma chance de um evento adverso seríssimo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar com muito cuidado. Sabe que você deu esse exemplo? Me lembrou também, assim, que eu sempre falo para os alunos, né? A capacidade de andar, ela não está vinculada à sua força, né? Porque e até hoje aconteceu isso, né? Do aluno avaliar o paciente, tem grau de força 4, né? Ah, beleza, então força 4 é para o paciente conseguir levantar e sair andando, né? Mas aí, se você não lembrar que o andar ele envolve muitas coisas, né? O automatismo da circuitaria do sistema nervoso. Então, assim, às vezes o paciente nem perdeu força, né? Nesses 4, 5 dias que ele ficou acamado, mas ele perdeu referenciais importantes para a marcha, e aí ele vai nessa primeira vez, né? Lógico que aí esse é um paciente que melhora muito rápido, como você falou, né? Mas nesse primeiro, segundo dia, é um paciente que, se você não tiver por perto, se você não tiver atento, pode dar ruim, né? Então, e às vezes é um paciente que você vai tomar mão de outras coisas, né? De outras estratégias. Então, de repente, passar a fita no corredor, né? Para ele voltar a ter o Alinhar. alinhamento da marcha, né? Eu às vezes Estabelecer corto o a ponto de fita. chegada antes, né? Isso, corto a fita para mostrar ali mais ou menos o tamanho do passo, né? Então, esse tipo de coisa. Então, é engraçado, porque a gente falando, é isso, tem um mundo, né, Sancler, quando a gente fala de marcha na UTI. E a gente só simplificar isso dentro de um contexto. Anda com fisioterapeuta, não anda com fisioterapeuta, ou vai andar ou não vai andar, acaba sendo uma visão muito simplista, né, sobre andar com o paciente na UTI, né? Exatamente. E aí me traz, eu falei desde o começo, eu gosto muito da divisão dos protocolos em níveis, e aí quando a gente chega no último nível, se você for ver, é o nível que tem menos coisas para se fazer, porque o paciente está alcançando melhores marcos funcionais. E aí você tem lá a deambulação. Então, apesar de ter menos coisa descrita, talvez seja um momento que você tenha mais possibilidades de intervenção, porque nos outros meio que você sabe, eu quero ganhar força para mudar a transferência de sentado para de pé. O que eu tenho que fortalecer? Eu tenho que fortalecer quadríceps, eu tenho que fortalecer glúteo, eu tenho que fortalecer paravertebrais, eu tenho que melhorar o equilíbrio. Então você vai ter exercícios para isso, mas você sabe. Agora, na marcha, não. É muito amplo. Então, E assim, mais complexo. não vamos reduzir a marcha a somente marcha, né? Não, vai ficando, na minha opinião, até ele chegar no final, né, da marcha completa, com todos, né, cumprindo tudo ali, é bem mais complexo, né, Sinclair, é isso que você falou, você sai de exercícios, às vezes, né, de uma articulação só, exercícios analíticos, para exercícios mais complexos, com multicomponentes ali que precisam ser trabalhados, né? Tendo mais o impacto do ambiente, né? Porque enquanto está na cama, tá ok os fios, mas aí a hora que você sai, né, e você vai andar, você já tem que gerenciar tudo aquilo, né? Então, com certeza fica mais complexo. Isso porque a gente não está entrando em outras questões, né? Da marcha ali, como outras possibilidades, né? Como você citou aqui, por exemplo, para ir inicializando ali, né, alguma melhora de condicionamento, né, de tolerância ao exercício, pensando em pacientes neurológicos que às vezes não vai ter o prognóstico de marcha, mas que o treino de marcha pode entrar, né, dentro do programa terapêutico deles
para outras coisas, né? E aí o mundo se abre, né? Então, por isso, de novo, que eu acho que a gente acabou se apegando a uma discussão simplista, né? De ai, não anda na UTI, anda na UTI com fisioterapeuta ou sem fisioterapeuta, quando o buraco tá bem lá embaixo, né? Porque a gente precisa resgatar realmente todas essas questões que estão envolvidas quando a gente fala no treino de marcha, né? E acho extremamente importante a gente falar disso, porque aí agora a gente volta lá no começo do episódio, porque o que a gente tem visto é que é importante esse paciente voltar a andar dentro do contexto de UTI, né? Então, a gente precisa melhorar E esse somos os aspecto dentro únicos das nossas profissionais que vão entrevistas. direcionar para isso, né? Isso tem que ficar claro. Somos os únicos. Talvez, se você tiver pacientes mega, hiper, ultra independentes, alguém possa ir lá, ter uma olhada e falar, vai no banheiro, vai andar ali. Mas quem vai reabilitar esse paciente é a gente, é a fisioterapia, não tem outra saída. Então a gente tem que dominar o assunto. E aí já fica até, Débora, fazer um convite para quem está nos acompanhando, deixa um comentário assim, quero mais, porque aí a gente vai lá e vai fazer outros episódios mais específicos sobre marcha. Como você disse, é um buraco que está Exatamente. muito aberto, bem mais embaixo, que a gente pode aprofundar mais. Então quem quiser, coloca aqui quero mais, que a gente faz outros episódios sobre marcha. Agora eu vou fazer um apelo antes da gente acabar, que a gente já fez em outros episódios de uma maneira geral, vou fazer mais específico. Você que tirou o seu paciente para andar na UTI, para treinar a marcha, para reaquisição de marcha, evolua melhor, por favor, né? Coloque lá o que foi Deambulação. Ponto. trabalhado. Pelo amor de Deus, gente, né? Coloque porcentagem de auxílio, tipo de auxílio, o que que você trabalhou, né? Se você quis ganhar distância, se você quis ganhar velocidade, se você quis ganhar autonomia, independência, como é que isso foi trabalhado, né? Vamos ajudar aí os colegas e os pacientes, né? Evoluindo melhor. Vamos ser É, melhores, né? evoluir só deambulação é triste, né? Não, é triste. Você evoluir deambulação Não. é triste. Vamos. Bom, então, com esses apelos e com essa, né, vontade que a gente tem, a gente vai encerrando mais um episódio. Eu queria deixar uma dica aqui, que é um outro podcast. É o podcast Walking Home from the ICU, né? Caminhando para fora da UTI, né? Para casa, para fora da UTI, que é da Kelly Dayton. A Kelly é uma enfermeira nos Estados Unidos e ela é consultora em saúde. E ela tem um tipo de consultoria que ela chama de Awake and Walking na ICU, né, que são as UTIs acordadas e caminhando, para que os pacientes façam mais isso. Então, quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso, sobre uma perspectiva de estimular ao máximo a deambulação de pacientes de UTI, é o podcast Walking Home from the ICU, está no Spotify, vale muito ouvir aí. E quem sabe a gente não tem ela aqui em algum momento com a gente para conversar um pouco sobre o assunto, né? Exatamente. Eu queria falar duas coisas. Uma é que no meio do episódio a gente falou sobre populações especiais, populações específicas caminhando, né? Então, paciente entubado, e aí a gente citou os pacientes em diálise, né? Então, só lembrando que a gente tem um curso, né, para pacientes em diálise, e lá a gente fala um pouquinho sobre isso também, tá bom? Minha dica é um livro que eu acho que talvez eu já tenha falado aqui, mas ele chama Com uma Perna Só, é do Oliver Sacks. É um médico, né, que perdeu a capacidade de deambulação e depois ele entra nesse processo de recuperação para andar e ele tem bastante essa visão, assim, falando de que não é só força, né, não é só força para você conseguir andar. Então não é um livro técnico, né, é ele contando o autorrelato dele sobre esse momento de recuperação aí da marcha. Então acho que é um livro legal para ler, assim, e ter como base. Certo? Muito obrigado, gente. Para quem acompanhou até aqui, a gente também conta com vocês para curtir o vídeo aqui no Instagram, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveite para curtir, né? Compartilhar com as pessoas e vir falar com a gente no Instagram, né, Sancler? Tanto nos nossos Instagrams quanto no Instagram do Tem Informação. A gente está lá para trocar ideia. Boas práticas de deambulação nas UTIs pelo Brasil, enfim. Chama Tá a bom? gente. E a gente chama a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Tchau.